Olá, meus amigos. Boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui para falarmos um pouco do Evangelho de Jesus. Hoje, em especial, falaremos do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, especificamente da parábola dos talentos. Então, que Jesus possa, neste momento, nos dar a calma, a serenidade necessária para que compreendamos a mensagem da parábola da noite de hoje. Eu vou fazer a leitura breve da parábola e na sequência nós vamos conversar a respeito, ok? Então vamos lá. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem estás, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, mais outros 2 que ganhei. E o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Pois bem, 1 talento, na época de Jesus, era o equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários era o que se ganhava de um dia de trabalho. Após um dia de trabalho, eram 6.000 denários que se ganhava. Assim como os servos na parábola receberam talentos conforme suas capacidades, uma quantidade, outro, nós também temos os nossos talentos, que também conquistamos à medida em que nós vamos reencarnando, tendo experiências. A cada reencarnação que nós possuímos, nós vamos angariando talentos novos. E também temos que saber dar o destino a esse talento, como utilizá-lo, como utilizar esses talentos. Ali na parábola, alguns fizeram com que ele se multiplicasse, o outro enterrou. Nós temos que ter a sabedoria na utilização desses talentos. Hoje eu posso ter um talento muito grande, uma facilidade com os números, com os cálculos. Outro irmão pode ter a facilidade para as artes, para a música. Outro ainda, a facilidade no aprendizado de língua. Enfim, todos nós possuímos talentos dos mais variados, em quantidades diferentes, porque somos espíritos em estágios diferentes de evolução. Os talentos, eles têm características morais, intelectuais e materiais. Por exemplo, o que dizer da possibilidade de reencarnarmos como pessoas abastadas financeiramente? Nós temos esse talento, por assim dizer. Se nós assumimos uma postura de que aqueles bens materiais não nos bastam,
de que eu quero a todo custo aumentar o meu patrimônio, ter mais imóveis, ter mais dinheiro, ter mais investimentos, eu posso questionar se nós necessitamos apenas de um copo d'água para matar a nossa sede. Por que queremos então represar um rio? Por que represar um rio? Nós sabemos que a água represada, ela cria lodo, ela se estraga, se deteriora. Ao passo que um rio, ao longo da sua margem, vai matando a sede de muitas outras pessoas e sai fertilizando as terras no seu entorno. Esta é a ideia. Como nós utilizamos os nossos recursos, os nossos talentos. Se nós apenas utilizamos em benefício próprio ou fazemos com que eles se multipliquem e beneficiem outras pessoas. Esses talentos são de nossa responsabilidade na utilização. Digamos, por exemplo, que eu venho numa encarnação no oposto, numa situação complicada, financeiramente falando, sem muitas condições financeiras, humildemente morando, tendo uma vida simples. Também é a postura que eu assumo diante dessa experiência, dessa condição, é o que conta. Muitas vezes, por justamente não ter sabido utilizar esses recursos numa encarnação anterior, não dando destino correto para os bens materiais que eu tinha, é que eu então precisei vir nessa reencarnação com tantas limitações financeiras. Essa experiência pode ser muito positiva, porque eu posso despertar em mim outras capacidades. Posso também despertar sentimentos que eu não possuía, como a tolerância, a paciência, a resignação, a solidariedade, ou ainda desenvolver potencialidades que estão ali adormecidas, utilizando como mola propulsora essa situação para que eu a modifique, que eu progrida materialmente falando, mas também progrida moralmente e intelectualmente. Então as duas experiências são muito válidas, são muito importantes, mas a forma com que eu as utilizo é o que é o fundamental. O que dizer das criaturas que encarnam com limitações extremas físicas, por exemplo? Esses nossos irmãos que às vezes não têm os braços ou não têm as pernas, incapacitados fisicamente de repente para qualquer tarefa. Mas ao contrário das nossas expectativas, muitas vezes esses irmãos nos dão exemplos magníficos, mais uma vez utilizando essa situação como mola propulsora para o seu espírito. Trabalhando muitas vezes, arrumando alguma forma de não ficar preso a essa condição, evoluindo. Sabemos também que o contrário é verdade. Outros irmãos, na mesma condição de limitação, assumem uma postura diferente, de prostração, de não desenvolver nenhuma capacidade, de se acomodarem de certa maneira naquela condição e não utilizarem a oportunidade para se transformarem ou evoluírem de alguma maneira, passando às vezes uma encarnação inteira nessa situação. É como aquele irmão que pegou aquele único denário, aquela única oportunidade e enterrou na terra, não produziu nada com aquele denário com aquele talento que lhe foi concedido. O trabalho é uma lei natural. E como lei natural, ele está em tudo. Em toda a natureza. Os animais trabalham, os insetos trabalham, colaborando com o progresso do nosso mundo. Assim também nós temos que fazer. O nosso trabalho é uma ferramenta importantíssima, não só para o nosso sustento material, para o nosso bem-estar físico, nos proporcionando o alimento, o bem-estar, um teto, mas ele tem um cunho social. O nosso trabalho, ele acaba transformando não só a nós mesmos, se bem utilizado, mas também aqueles nossos irmãos reencarnados conosco no planeta, beneficiando esses nossos irmãos e, consequentemente, o nosso planeta, auxiliando, colaborando, progredindo. E a lei do progresso também é uma lei natural que está ligada a essa outra lei natural que é o trabalho. Muitas vezes existem profissionais que visam, acima de tudo, o lucro
não percebendo que a oportunidade do trabalho é muito mais do que isso. Então estejamos atentos à forma com que utilizamos esses recursos que nos são concedidos, esses talentos que nós possuímos. Porque o trabalho é que faz com que nós cresçamos ainda mais, intelectualmente, moralmente, espiritualmente. É a oportunidade que nós temos de angariar novos talentos na senda do progresso em que estamos todos sujeitos. Nós somos criados para evoluirmos em todos os sentidos. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós teremos que prestar contas desses talentos, de como eles foram utilizados durante a nossa existência. A nossa consciência vai estar tranquila que nós fizemos o melhor possível na oportunidade que nós tivemos, que nós utilizamos as nossas capacidades com sabedoria, a nossa inteligência, os nossos bens materiais, nós proporcionamos coisas boas, ou aquilo lá, aquele trabalho, aquele talento, simplesmente nós utilizamos de forma errada e serve para a nossa condenação. Nós temos que ter consciência disso. O trabalho para nós, ainda na Terra, ele tem um cunho um tanto quanto penoso, porque ainda somos muito materiais. Nosso plano ainda é muito material. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente e partindo para planetas mais elevados, esse trabalho deixa de ter esse cunho tão penoso e vai paulatinamente se tornando mais intelectual, mais espiritualizado. Mas enquanto nós ainda estamos neste plano, no plano terreno, que nós possamos compreender que o trabalho é uma oportunidade divina, que nós utilizemos esta oportunidade para o nosso crescimento, para o crescimento de todos. Que nesse dia 1º de maio nós tenhamos consciência disso e estejamos alegres e positivos, esperançosos na nossa carreira, no nosso trabalho, e possamos utilizar esse recurso de maneira sábia, esses nossos talentos da melhor maneira possível. Que assim seja. Que a paz de Jesus possa estar conosco, agora e sempre. Boa noite.